Boa noite, eu me chamo Amanda Lidiane Carvalho das Dores. Oi, boa noite, meu nome é Júlia Vena Luz. Boa noite, meu nome é Nadine Luiza Duda Souza. Nós somos da turma Flex 72003 do curso de Pedagogia. A nossa tutora externa é a Nathalie e nós estamos no 3º semestre. Então, a nossa escolha do livro didático foi a da língua portuguesa, dos anos iniciais, e o nome do livro foi A Conquista, o livro escolhido, então. E esse livro foi escolhido porque foi o único livro que tem atividades sobre educação maker. E a autora do livro é Isabela Carpaneda, e o livro foi lançado em 2021. A nossa estratégia de estudo foi buscar o livro didático até o ambiente escolar e, junto disto, analisar se tinha propostas claras, propostas dinâmicas, como é dito neste semestre, que é a Educação Maker, e junto disto fazer o estudo, a análise do livro, do nosso conhecimento, e ligando isso às normas da BNCC. Então, com isso, a gente queria ter alguma proposta, e as nossas propostas era analisar como o livro estava organizado, se ele estava bem dividido, se ele era dividido por capítulos, se o índice estava bem organizado, e o que o livro apresentava, se ele apresentava atividades sobre educação maker, que era o nosso principal, se ele apresentava atividades claras, se era nítido, se era com bastante desenhos, que é o que as crianças gostam, eles gostam de ver desenhos, eles entendem melhor com desenho do que muita escrita. Esse era o nosso principal, e se o conteúdo era atualizado, Ele é bem atualizado, ele foi lançado em 2021, então isso foi o que mais nos cativou, E se as informações eram válidas para os alunos, se tudo que estava ali no livro era válido para a série que eles estavam, Então, o nosso livro é do 1º ano, então tudo que estava no livro estava de acordo com o 1º ano, E analisamos se estava dentro da norma da BNCC, que é o principal, observamos se as imagens eram claras, nítidas, ao nível do aluno, e se a linguagem era clara, se era adequada, para habilidades ou necessidades especiais. Então, esses eram os nossos principais pontos para a nossa análise do livro. Agora eu irei falar sobre as considerações críticas e criativas. O livro A Conquista, de língua portuguesa, ele possui exercícios que são muito bem explicados, alguns têm materiais de apoio também para complementar, e as imagens nos exercícios que servem para a sondagem do conteúdo são bem nítidas. E as atividades propostas, elas são adequadas para o nível de ensino? As etapas são adequadas para a sua primeira etapa no ensino fundamental, que é o 1º ano. Esse livro, ele é rico em vários elementos, como gráficos, linhas, várias imagens, textos e cores diferentes. Isso ajuda muito para despertar o interesse do aluno. Eles são muito atrativos e muito coloridos também. O livro, ele trabalha constantemente a escrita, o som das letras também, que é muito importante. O livro também aborda atividades que fazem referência à educação maker. Isso, cada vez mais, desperta o interesse do aluno, porque é uma forma de aprender diferente. O livro didático A Conquista da Língua Portuguesa para os alunos do 1º ano
vinculado ao Programa Nacional do Livro Didático BNDL, com foco na presença da educação maker, visa incentivar os alunos à criatividade e à busca ativa por soluções, utilizando os recursos disponíveis para o desenvolvimento. A análise segue critérios como estrutura, conteúdos, atividades, elementos visuais, relevância e acessibilidade. O livro didático é dividido em 8 unidades, cada uma focada em grupos de letras, promovendo aprendizado de forma lúdica e criativa. Concluindo-se que o material dos objetivos da educação maker estimulando o desenvolvimento integral dos alunos, sendo recomendado para o uso de sala de aula pela clareza, atualização de conteúdo e adaptação visual e linguística ao público infantil. Então, encerrando a nossa socialização, a gente conclui, né, que o livro está dentro das normas da BNCC, que ele visa, né, o desenvolvimento do aluno ali na principal etapa, né, que é o ensino fundamental, que é onde eles aprendem, né, sobre tudo, sobre as iniciais etapas da vida deles, né, e desenvolver o raciocínio, né, de forma lúdica, e o que demonstra cuidado, né, com educando uma fase tão importante como esta, né. Como eu disse lá no início, o nosso principal era que seja um livro com desenhos, com bastante desenhos, trabalhando lúdico. Agora, para dar um encerramento, eu vou falar um pouco sobre as diferenças e semelhanças que o livro que eu escolhi para fazer a minha análise individual tem com o livro didático que nós escolhemos para representar esse trabalho da prática pedagógica. Uma das diferenças é que o livro A Conquista de Língua Portuguesa, ele tem atividades que são referentes à educação maker. E o meu livro, que foi o Buriti mais Matemática, ele não tem atividades sobre educação maker. Ele não possui atividades que sejam muito lúdicas. O livro, ele é mais teórico. Porém, ambos os livros trabalham muito a escrita. Ambos possuem imagens muito nítidas, possuem também material de apoio. Porém, o conteúdo do meu livro, ele não é muito atualizado. Só que o conteúdo dele ainda é muito bom, ainda é útil. Ele possui conteúdos muito utilizados ainda pelos professores. Não tendo aquela coisa mais lúdica, aquela coisa de botar a mão na massa mesmo, esse livro tem um conteúdo que pode ser muito aproveitado ainda.